Olá, como será que fica a nossa relação com os nossos pais quando eles estão idosos? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje falarei um pouquinho sobre essa relação sob a perspectiva da constelação familiar sistêmica. Dentro da constelação familiar, nós temos um princípio muito importante que é a lei da hierarquia ou ordem. E o que essa lei, esse princípio nos diz? Aqueles que vieram antes que nós têm precedência sobre nós, ou seja, eles têm mais tempo de vida, portanto, mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria. E quando se fala nos nossos pais, nós estamos falando daqueles que nos deram a vida, né? Então, nós somos o produto dessas pessoas que vieram antes que nós, certo? Essa energia reverbera no nosso campo, sempre como algo que nós recebemos deles e que nós jamais teremos como pagar, retribuir à altura, porque nós viemos depois. Então, não temos como retribuir isso à altura. O indicado dentro da constelação familiar é desenvolver um grande sentimento de gratidão em relação aos pais que nos deram a vida, independente do contexto que tenha sido vivido. E esse mesmo sentimento se transforma em um grande amor dentro de nós, que nós iremos então passar para os nossos filhos ou para as criações que nós colocarmos no mundo. Então, esse seria o fluxo natural da vida, né? Aquele que vem antes tem precedência e dá para aquele que vem depois, que recebe o que veio antes, né? E a partir desse recebimento de coração aberto, cria uma dinâmica amorosa para passar isso adiante para os filhos ou para as suas criações. Pois bem, quando os pais ficam mais velhos, né, isso é uma dúvida recorrente, tanto de alunos quanto era a minha própria dúvida quando eu comecei a estudar esse assunto e me aprofundar nesse assunto, porque eu mesma hoje convivo com os meus pais idosos, né? O meu pai ele tem 81 anos e a minha mãe tem 77, então são bastante idosos. E por muitos anos eu carreguei a responsabilidade sobre diversos aspectos dessa relação. E quando eu digo por muitos anos, foi desde muito nova. Quem já ouviu a minha história, eu já contei algumas vezes aqui, que eu comecei a ajudar a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Eu já ajudava ali em alguns recursos que minha mãe fazia, como por exemplo marmitas, doces, salgados para fora. Então, eu ajudava já nessa época. E comecei a cuidar da casa até um pouco antes disso. Então eu carreguei muitas vezes a responsabilidade no lugar do meu pai, né? Ou até mesmo no lugar da minha mãe. Eu realizava essa dinâmica contrária. Quando nós voltamos a nossa responsabilidade para a relação com os pais, nós invertemos o fluxo natural da vida, porque esse fluxo do espaço-tempo também é abordado dentro da constelação. A vida ela acontece num fluxo do passado para o futuro, sendo que o momento de ação é o momento presente. Quando eu tomo o lugar de um desses pais em qualquer momento da vida, eu estou invertendo esse fluxo natural da vida. O meu momento presente, ao invés de olhar para o futuro, de colocar o foco no futuro, nos objetivos, nos filhos, nas próximas gerações, acaba voltando para trás, digamos assim. E isso faz com que o nosso fluxo de energia fique em desequilíbrio, fique desequilibrado. Bom, então, por muitos anos eu realizei essa dinâmica, né, no intuito de ajudar, porque geralmente quando realizamos essa dinâmica, nós estamos querendo ajudar alguém ou estamos querendo proteger alguém da relação, ou nós vemos o pai ou a mãe como sendo vítimas de alguém, ou até do próprio cônjuge, e queremos salvar essa pessoa. Então existem diversas dinâmicas que podem levar a essa inversão, né, que não vou trazer aqui, porque daí o vídeo se estenderia demais. E uma das dinâmicas que pode acontecer é justamente os filhos se sentirem responsáveis pelos pais quando eles ficam idosos, por conta de problemas de saúde, às vezes por problemas né, da mente. Só que o que acontece? Nós não podemos inverter os papéis dentro dessa relação, justamente porque o nosso fluxo de vida vai para o futuro. E essa é a questão polêmica, né? Porque daí algumas pessoas podem dizer assim, tá, mas então eu não vou cuidar dos meus pais, eu vou deixar largado, né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu realizo essa dinâmica, não quer dizer que eu não possa ajudar, ok? Então isso precisa ficar muito claro. Mas, se o meu foco de atenção passa a ser desempenhar o papel de pai ou de mãe desses pais,
a minha energia, ela entra em desequilíbrio. Porque, além de eu estar invertendo essa dinâmica do fluxo natural da vida, eu perco a minha força como pessoa. Porque eu recebo essa força dos pais. A força para a vida do pai e a força da realização da mãe. Se eu começo a vê-los como frágeis, como pequenos, como filhos, eu perco essa força da vida e essa força da realização. E isso começa a ter uma série de impactos na minha própria vida, né? Eu começo a ter problemas de relacionamento, problemas no emprego, problemas financeiros. Por quê? Porque se eu venho dessas energias, eu preciso que essas energias estejam íntegras dentro de mim, né? E aí, quando eu inverto essa dinâmica, eu perco a minha própria energia. Então, é por esse motivo que eu não posso inverter essa dinâmica, entende? Se eu quiser manter uma vida equilibrada, poder eu posso, mas aí eu preciso arcar com essas consequências, tá? Bom, dito isso, então, como é que eu vou fazer se eu quero ajudar os meus pais? O que eu aprendi com muito estudo e muita mudança de percepção e observando essas leis naturais é que você pode sim ajudar. Mas primeiro, essa ajuda precisa ser dentro das suas possibilidades. Ou seja, você precisa continuar seguindo a sua vida, trabalhando, cuidando da sua família atual, que é a prioridade dentro dessa relação da constelação. Os que vieram antes têm precedência, mas os que estão na sua vida naquele momento têm prioridade. Então, a prioridade é cuidar do marido, é cuidar dos filhos, certo? Então, você precisa respeitar a prioridade, que é a sua família atual, precisa respeitar o fluxo natural da vida, que é continuar olhando para os seus objetivos, certo? E, dentro disso tudo, se for possível, você pode ajudar os pais na posição de filho. Não se pode ajudar os pais na posição de pai ou mãe dos pais. Entenderam a diferença? Porque é nesse espaço que nós caímos, né? Quando nós começamos a ver o pai e a mãe como frágeis, por conta das fragilidades que aparecem aí durante a vida, nós tomamos o papel de pai ou de mãe dos nossos pais e esse não é o nosso papel. O nosso papel é o papel de filho. Então eu posso ajudar, mas sempre me lembrando que eu sou o filho na relação. Eu gosto sempre de falar, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo para vocês, que esses dias eu fui buscar meus pais para levar ao médico. Então vejam, eu estou ajudando. Eu tenho carro, eu tenho disponibilidade de tempo. Então é um ato de amor ajudá-los, né? E aí eu fui buscá-los e o meu pai estava terminando de se arrumar, porque hoje em dia ele é bastante lento, e estava em cima da hora do médico, e eu falei, vamos pai, vamos que eu preciso colocar o senhor no carro, né? Porque justamente porque ele anda devagarinho e tal, e eu queria ajudar. E aí ele falou assim, espera, eu tenho que pegar minha máscara, falou bravo comigo. Então, antes de eu ter esse conhecimento, ouvindo ele falar dessa forma, eu ficaria brava, com raiva, magoada, pensando assim, nossa, poxa, eu tô aqui ajudando e ele, né, se enrolando em vez de ir comigo pro carro, que é uma postura mais de mãe. Quando ele falou dessa forma, eu lembrei, opa, eu sou a filha aqui. Eu não tô aqui para mandar nele, eu não tô aqui para cuidar dele como se ele fosse um filho, eu estou aqui para ajudar como filha. E aí eu relaxei e permiti que ele, no tempo dele, descesse, fosse comigo para o carro. As consultas transcorreram de uma forma positiva, né? Foi feito tudo que precisava ter sido feito, levei de volta. Percebam como foi uma mudança de percepção. Se eu tivesse saído com eles com essa postura de mãe, eu teria ficado irritada, teria ficado com raiva, teria sido ríspida, né? Mas não, eu entendi, é o meu pai, eu estou aqui na posição de filha ajudando. Então, se chegou atrasado, a responsabilidade não é minha, entendem? Então, assim, essa percepção é fundamental. Lembrar-se sempre que você está ali como filho e como filha, que você precisa dar prioridade para a sua família atual, para a sua vida atual, que os seus olhos precisam estar voltados para o futuro, que se você precisar, realize ações para que possa ajudar na medida do possível, né? Mas não tome para você a responsabilidade com a postura de pai ou de mãe dessa relação. E um último fator importante de lembrar,
Sempre quando você for ajudar, ajude com um sentimento de gratidão por ter recebido a vida. Como eu já falei no início do vídeo, nós não temos como pagar isso, porque nós viemos depois, é uma dívida que não tem como pagar. A melhor forma de pagar, digamos assim, é desenvolver esse sentimento de gratidão, de amor pela vida, e criar uma vida extraordinária, maravilhosa, alegre, para honrar essas pessoas que vieram antes. Então, se for para ajudar com raiva, sabe, com ranço, com amargura, é melhor encontrar outros meios de ajudar. Porque desenvolver esse sentimento em relação aos pais também não é saudável para essa dinâmica familiar. Eu espero ter ajudado com este vídeo. E eu lembro que eu faço atendimentos com tarô, tenho mais de 30 cursos online, inclusive curso de constelação familiar sistêmica. Se você quiser saber mais sobre isso, os links estão na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!